Eu começo a análise com o Issa Agostinho e o Wellington Calazans, cumprimentando antes o Wellington. Wellington, boa noite e bem-vindo da hora 10 da noite. Boa noite, Dorivaldo Aleixo. Boa noite, Issa Agostinho. E a você assistindo a Hora 10. É sempre bom estar aqui. Ótimo. É sempre um prazer também receber-te aqui no Hora 10 da noite. Vamos olhar para as notas que fazem atualidade e é seguramente para estes acordos, este novo nível de cooperação que acaba por se instalar aqui entre o Japão e a Ucrânia. Vamos começar aqui pelo Wellington Calazans. Um apoio ou um momento, digamos, de expansão de cooperação que podemos aqui considerar, digamos, bem-vindo, pelo menos para a própria Ucrânia, numa altura em que as ajudas também se vão reduzindo um pouco em meio a todo este cenário. Dorivaldo, se formos pensar aqui no sofrimento do povo ucraniano, toda ajuda tem que ser celebrada desde que ela não seja um incentivo à manutenção da guerra. Agora, o que me preocupa nas promessas e nos acordos, foram mais de 50 acordos firmados entre Japão e Ucrânia, é falar sobre reconstrução da Ucrânia com uma guerra ainda em curso. Porque não há nenhuma garantia, primeiro, de conclusão e entrega das obras e cumprimento dos acordos, e segundo, não há ambiente favorável para a reconstrução. A reconstrução pós-guerra, ela se dá pós-guerra. É tão simples quanto óbvio, né? Nós não podemos falar sobre reconstrução de um país que está num confronto direto com o país vizinho, no caso aí, Ucrânia e Rússia. Por isso, Dorivaldo, obviamente que se formos falar sobre a necessidade de restauração e de energia elétrica, especialmente para hospitais, escolas e estruturas mais sensíveis, é uma ajuda, é uma parceria que virá com a necessária urgência. Mas o ambiente não é favorável a isso. Então, nada garante que o investimento japonês, que pouco menos de 100 milhões de euros, mas é muito dinheiro mesmo assim, esse investimento ele seja posto em prática na sua totalidade, porque as estruturas estão sob alvo e a guerra entre Ucrânia e Rússia, ela é um convite para que a reconstrução seja interrompida, prejudicada e os problemas sejam ainda mais agravados com um endividamento ainda maior por parte da Ucrânia em relação aos países que tentam, de alguma maneira, enviar algum tipo de apoio. Não existem almoços grátis e ainda que a palavra ajuda seja muito aplicada às questões de tudo que tem sido enviado para a Ucrânia, nada ali virá sem uma conta salgada depois. E a dívida da Ucrânia já é muito grande. Por isso eu acho, e continuo achando, que a busca do diálogo com a Rússia para que haja uma solução pacífica, este seria o grande investimento. Este seria o verdadeiro investimento. Enquanto isso não acontecer, Dorivaldo, tudo é renovação de promessas. E essas promessas, elas não cessam as mortes, que são muitas, especialmente do lado ucraniano. Vamos olhar para o segundo tema desta noite, é exatamente para os Estados Unidos, este que propõe um Conselho de Segurança da ONU para resolução sobre um cessar-fogo temporário em Gaza, mas o que aconteceu mesmo é que, na verdade, os Estados Unidos vetaram a resolução de cessar-fogo imediato que foi proposta pela Argélia e, claro, motivos aqui foram alegados, sendo o principal o facto de que esta proposta poderia prejudicar as negociações de tréguas entre Israel e o Hamas. Wellington, é por ti que queremos começar. É uma pena porque quem está sofrendo não quer saber desse jogo.
de vaidade entre diplomatas norte-americanos e de outros países. Aqui, a questão é que não surpreende que os norte-americanos tenham vetado mais uma vez uma resolução das Nações Unidas que fez, né, o apelo a um cessar-fogo humanitário imediato na faixa de Gaza. Isso porque a investida de Israel contra o povo palestino, ou palestiniano, como falamos aqui, ela tem sim as mãos de sangue dos Estados Unidos da América, porque ser conivente com esse tipo de coisa e prorrogar o sofrimento sob qualquer tipo de argumento é algo reprovável, porque Israel fica cada vez mais encorajado de praticar todos os atos desumanos que vem praticando. E eu sempre falo sobre isso com muita tranquilidade, Dorivaldo, porque enquanto alguns intelectuais estão preocupados com os conceitos do que é genocídio, do que é holocausto, do que é crime humanitário, as pessoas estão sofrendo, especialmente crianças e mulheres, especialmente civis que não têm nenhuma relação com essa mentira do direito de defesa de Israel. O Hamas atacou no dia 7 de outubro, mas também houve ataque naquele mesmo episódio, naquele festival, de forças policiais de Israel. Ou seja, Israel é conivente com o ataque contra o próprio povo. O Hamas é uma obra de Israel. Então, essa pseudo-guerra de Israel contra o Hamas não pode ser vista como um atestado que dê o direito de Israel praticar os crimes que vem cometendo. Então, quando os Estados Unidos da América, através da sua representação nas Nações Unidas, exerce o seu poder de veto no Conselho de Segurança para qualquer tipo de acordo de cessar-fogo, os norte-americanos estão revelando, através dos seus políticos, uma falta de sensibilidade incomum e inaceitável para o que chamamos de tempos modernos. A situação é crítica. As notícias que nos são apresentadas através da pouca imprensa independente que ainda resiste e através das redes sociais são notícias de algo grandioso quando falamos sobre atos desumanos, sobre crimes humanitários sem precedentes. São pessoas com fome, são pessoas sem remédios, são pessoas sem hospitais, são pessoas sendo atacadas nas áreas que deveriam ser internacionalmente protegidas de campos de refugiados, entre outras situações. É realmente uma limpeza étnica que está acontecendo e isso é vergonhoso. Cada minuto sem cessar-fogo é um minuto com mais mortes e mais sofrimento para pessoas inocentes e que nós deveríamos todos os dias condenar esse tipo de prática de Israel. É isso, Dorivaldo. Vamos agora ouvir o Wellington no último assunto desta noite, o terceiro assunto, e é exatamente a volta da missão denominada ASPID que nós vamos aqui olhar. Wellington, acredita no sucesso da mesma para aquilo que é a garantia da segurança no Mar Vermelho que se pretende? Dorivaldo, a União Europeia aprovou hoje, né, esta missão naval, certo, chamada de ASPID, né, que é um termo grego, né, que significa escudo, ou seja, ela tem o objetivo de uma proteção. Acontece que está muito claro, e esses anúncios têm sido repetidos à exaustão por parte dos Houthis, de que os navios que são atacados são navios com qualquer objetivo de ajuda a Israel. É uma retaliação contra as práticas de Israel, contra o povo da Palestina, e por isso a Europa ela está criando este escudo, né, ASPID, sem uma
necessidade realmente profunda. Basta evitar navios para Israel, que não vai precisar ter esse custo com a proteção de embarcações no Mar Vermelho. É algo muito claro. Inclusive, para evitar nomes aqui, propaganda, uma das principais empresas de cargas do planeta, aqui ao lado da Dinamarca, ela tentou criar uma situação de pânico em que todos os seus navios seriam suspensos e etc., quando os árabes deixaram claro que não existia o risco para todo e qualquer tipo de navio, que as ações dos Houthis e de outros grupos, elas são retaliativas e estão diretamente vinculadas a qualquer tipo de apoio comercial ou logístico a Israel. Então, eu considero que esse esforço europeu é mais uma maneira de jogar dinheiro fora, de uma maneira improdutiva, sem nenhuma razão de existir, e que poderia simplesmente essa economia ser consumada através de um plano de navegação que fosse difundido com a devida antecedência e com objetivos claros para os destinos finais. É a opinião que eu tenho sobre o tema, Dorival. Isso, Agostinho e Wellington Calazans, muito obrigado aos dois por mais uma presença aqui no Hora 10 da noite. Wellington, grande abraço e até amanhã também. Boa noite, grande abraço para você, para o meu colega Sal e a você assistindo a Hora 10. Eu espero estar aqui na próxima segunda-feira no Hora 10, né? Sábado no Conexão Angola. Grande abraço. Grande abraço. Obrigado pela correção.